Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Hoje nós vamos continuar os estudos das classes gramaticais. E esse estudo morfológico, ele passa agora pela classe gramatical do pronome. O pronome, tem uma rede muito ampla de entendimento, muito complexa também. Muitas vezes pode se confundir, mas a gente precisa aprender a desvendar essas modificações que o pronome faz e qual é a função específica de cada pronome, né? O que é que esse grupo de palavras faz? O que é que ele nos agrega, né? Em relação à construção de sentido. Assim, eu entendo que eu tenho um texto aqui que eu recomendo que vocês pausem o vídeo, vocês leiam esse texto e vocês vão perceber, após essa pausa, após a leitura, que há uma repetição exacerbada, né? Muito exagerada, inclusive, de vários substantivos. Formiga, caçador, pomba, né? Então, vocês vão perceber que essa repetição, ela prejudica a leitura do texto. E por prejudicar a leitura do texto, essas palavras poderiam ter sido substituídas, né? Uma formiga por ela, quando viu a formiga, quando a viu, né? Então, essas palavras que fazem o papel de substituição do substantivo são, sim, né, pronomes. E vamos perceber que os pronomes têm essa função também. Eu tenho um outro texto aí de para fins de análise, em que vocês vão perceber que o Calvin chega para a mãe e fala, gritando, né? Mãe, mãe, um cachorro me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele. E ainda nós percebemos um erro cruel de gramática, porque o pronome pessoal ele, não pode responder à pergunta do verbo. Eu tentei pegar o quê? Eu tentei pegar ele. Assim sendo, seria o correto eu tentei pegá-lo, porque o pronome pessoal não pode, né? O pronome pessoal do caso reto, ele não pode ser complemento do verbo. E aí vocês vão ver no decorrer do texto, né, que ele fala: mas não corri, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo que é canto, quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. E o Calvin fala: não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Então, fica claro, né? Fica claro que o pronome tem uma função específica. Ele substitui ou acompanha um substantivo. Quando eu falo, por exemplo, João foi ao cinema, João chegou tarde, eu tenho uma repetição nas minhas frases muito prejudicial, né, do substantivo João. Sendo que, na segunda ocorrência, João chegou tarde, eu poderia substituir o substantivo por uma palavra que seria o ele. Ele chegou tarde. Assim sendo, seria, né, de bom tom evitar essa repetição do substantivo. Porque esta essa forma de evitar a repetição nos ajuda no entendimento e ajuda-nos a fazer uma boa leitura. Os pronomes, além de realizarem o processo de substituição ou acompanhamento de um substantivo, eles são importantes elementos coesivos, porque a coesão ela se preocupa, né, com as relações de sentido, né? Porque elas retomam partes do texto. Elas retomam coisas que foram ditas antes ou que vão ser ditas ainda. E nós vamos trabalhar de modo detalhado com esses aspectos. Como sempre, eu trago a definição de pronome através de três ângulos, de três pontos de vista. Morfológico, que observa a forma do pronome, como ele se comporta, e eu tenho a variação em gênero, número e grau.
Gênero, ele e ela, masculino e feminino. Número, singular, plural, eles e elas. E em grau, a gente coloca em asterisco aqui, porque precisa-se de uma análise complexa para entender a análise do grau. Sintático, né? O sintático se preocupa com a questão clara de assessorar, né? De retomar a questão do substantivo, de fazer, né? Com que ele acompanhe ou substitua e faça um papel semelhante, né? Com o substantivo. Então, a gente entra no aspecto de substituição, né? De retomar também, né? O substantivo. E aí entra a questão do sentido, do viés semântico. E esse viés semântico, ele é interessante porque naquele exemplo do João foi ao cinema, do João chegou tarde, eu tenho, né, a retomada do ele chegou tarde. Esse ele é uma retomada ao que foi dito antes, João, então eu tenho o aspecto semântico também, que é justamente o aspecto de sentido. Por sua vez, eu tenho, assim como os substantivos, as classificações. Estas classificações, elas vão dos pronomes pessoais até os pronomes interrogativos. E faz-se preciso que a gente comece a analisar de modo claro quais são esses pronomes. Nos pronomes pessoais, eles substituem os substantivos e representam as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E indicam quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Por exemplo, eu não valho nada. Tu não vales nada. Ele não vale nada. Eu, tu e ele são pronomes pessoais, porque substituem os substantivos. Assim sendo, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoas. Essas três pessoas, elas são necessárias, né, para se entender. A primeira pessoa é quem fala, eu. A segunda pessoa é com quem eu falo, tu. E a terceira pessoa é de quem eu falo, ele e ela. Isso do singular. No plural, a primeira pessoa, nós, a segunda pessoa, vós, a terceira pessoa, eles e elas. Quando eu pergunto quem é a segunda pessoa do plural, vós. Quem é a segunda pessoa do singular, tu. Esses pronomes são pronomes pessoais do caso reto. Só que eu tenho também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são diferentes um pouco, né, dos pronomes pessoais do caso reto. Os oblíquos, né, mi, ti, o, si, li, nos, vos, os, as, lis e si. E tem o mi comigo, o ti contigo, ela, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si consigo. E aí, gente, lamento dizer, é decorar. É decorar, porque essas classificações são importantíssimas para todas as questões de língua portuguesa. Sobretudo para quem vai fazer vestibular ou vai prestar concurso. No Enem não cai muito, né? Mas na UES já cheguei a contar muitas questões sobre isso. Porque elas trazem esse aspecto, né, de entendimento, né, de análise de como o texto se constrói, de como tem as relações, né, de sentido. Quando eu falo assim, eu também te amo. Quando eu digo, eu também te amo, e eu falo isso com muito orgulho, eu tenho o pronome pessoal eu, eu, do caso reto. E eu tenho o pronome pessoal do caso oblíquo, ti, né? Ti. Então, ainda bem que vocês conseguem entender isso. Ficou muito claro, fica muito claro para vocês.
Quando eu falo quero, quero-te. Esse te é um pronome oblíquo, né? É um pronome pessoal do caso oblíquo. São várias situações que os pronomes aparecem no nosso contexto e a gente, né, acaba entendendo, ainda bem, né, graças a Deus, porque fazem parte, né, do nosso sentido, né, da língua portuguesa. Fazem parte. Assim, eu tenho os pronomes de tratamento, que é quando utilizamos para se referir a alguém. Conforme a situação, nós podemos trabalhar com um pronome de tratamento mais ou menos formal. Uma criança chega na família e fala: eu não valo nada. Ela fala: eu não valo nada. Olha como tá aí. Eu não valo nada. Esse eu aí é pronome pessoal. No caso, reto. E aí, o pai responde: em primeiro lugar, não se diz eu não valo nada. É eu não valho nada. Em segundo lugar, não é verdade. Você vale muito. Quer dizer, vale muito. Ele acabou errando aí, né? O certo seria você vale muito. Sim, você vale muito. E esse você é um pronome de tratamento. Você não é pronome pessoal. Por quê? Porque o você, no aspecto filológico da língua, dos estudos linguísticos, né? O você era vosso saber ser. Só que você não vai chegar para o Papa e vai falar: ei, você aí. Não faz sentido. Porque a situação comunicativa para com o Papa necessita-se, requer formalidade. Mas você chega para o seu colega e diz: e aí, você está bem? E aí, você vai hoje? E aí, você está legal? Então, essas questões, elas são importantíssimas, porque o grau da situação, a situação comunicativa, a pessoa com quem eu estou falando, tudo isso faz parte do contexto sociocomunicativo. E os pronomes de tratamento? Isso aqui, gente, né? Isso aqui, né? Isso aqui é uma tabela. Que coisa óbvia, né? Que coisa óbvia. Mas vocês precisam saber todos esses pronomes. Gente, a resposta é não. Você vai fazer prova para redator oficial? Não. Vai fazer para vestibular da UES, para o Enem, para a ESA, para especiais. Não precisa saber tudo isso. Precisa saber os necessários. Os principais. Se você souber todos, ok. O concurso não vai cobrar a sigla, porque não tem isso, viu? Arrumação, espetáculo. Vai perguntar assim. Na família, você usa o quê? Você. Para príncipes, princesas e duques, Vossa Alteza. Para cardeais, Vossa Eminência. Para altas autoridades, Vossa Excelência. E assim vai. Você chega lá para o Papa, qual é o pronome? Tratamento? É Vossa Santidade. Vossa Santidade. Assim, pessoal, faz-se preciso que vocês entendam isso. Entendam essas classificações. Depois, por sua vez, eu tenho os pronomes indefinidos. Ah, e esses aqui, gente, são um saco.
Mas nós temos que aprender. Eu digo isso com a maior verdade dessa vida. Porque eu nunca vou esconder de vocês quando o conteúdo é chato e quando o conteúdo é bom. O conteúdo de pronome é muito legal, mas os indefinidos são horríveis. São horríveis. Por quê, gente? Esses pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. Qual é a terceira pessoa do discurso? Ele, ela, eles e elas. Vamos lá. Você já se deu conta de que todo mundo só existe em que todo mundo só existe uma você? Mas, pai, só uma. Você é uma raridade. Podem existir outras pessoas parecidas, mas você mesmo, só existe uma. Se algum dia aparecer outra você na sua frente, você pode dizer, é falsa. Algum dia. Esse algum, ele é um pronome indefinido. Por que é um pronome indefinido? Porque ele está se referindo à terceira pessoa do discurso de modo impreciso. É só lembrar, gente. Pronome indefinido, impreciso. Ele não tem definição. Outra, né? Esse outro também é indefinido. Não se sabe quem é outra. É qualquer pessoa. Pronome indefinido. Aí tem os exemplos, né, gente? Quais são os pronomes indefinidos? Algum, nenhum, todo, outra, muito, pouco, certo, vário, tanto, quanto, qualquer. E as variações, né? Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhuma, singular, plural, masculino, feminino. Muito, muita, muitos e muitas. Francisco, mas o muito sempre é pronome? Não. O muito pode ser advérbio. Ele comeu muito. Só que é só lembrar, né? O advérbio não varia. Ele não muda. Nem no singular, nem no plural, nem no feminino, nem no masculino. Não muda. Não muda. Mas quando a palavra muito muda, tipo, de você tem poucos, de você tem muitos. Aí sim é pronome definido porque varia. Tenho muita, muito, muitos e muitas. Quando chegar no advérbio, vocês entenderão melhor. E tem uns invariáveis, né? Alguém, ninguém, tudo, outrem. Esse outrem aí, né? Ninguém usa não, né? Ninguém usa outrem. Não faça mal a outrem. É tá legal, de vez em quando, né? Algumas pessoas utilizam, mas não é tão legal. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Esse nada é indefinido. Não sei o que é. Não faz sentido, né? Cada um faz a sua história. Cada um carrega em si o dom de ser feliz. Cada um é legal. Não sei. Não faz. Me dê algo. Diga-me algo. Diga-me algo. Esse algo, não sei o que é esse cacete, não sei não. É indefinido. Não é pronome indefinido. Tomar cuidado com quem, viu? O quem aí, ele tem uma pegadinha. Fala assim, não sei quem. Aí é pronome definido. Mas quando fala assim, quem perguntou? Aí não é definido, não. É interrogativo. A pergunta, é só lembrar, né? Interrogativo para a pergunta. É claro, é óbvio, faz sentido. Pronomes demonstrativos. Ah, e esses aqui, gente. Jesus da misericórdia. Situam uma pessoa ou algo no espaço. Aquele negócio, esta, essa, aquela. Não sei se vocês lembram disso. Fala a tiazinha do ensino fundamental. Se não, vão lembrar agora, com o tiozinho aqui do curso, seja meu. Situam uma pessoa ou algo no espaço.
no tempo ou no próprio texto em relação às três pessoas do discurso. Eu, tu, ele e ela. Nós, vós, eles e elas. Só na minha aula são 7. Mas são outras Marias. São iguais a mim. 2 olhos, um nariz. Mas essa pintinha aqui, nenhuma delas tem. Alguém chegou, né? Alguém chegou, apontou pro essa. Aí eu tenho, gente. Quando o objeto, né? Ele está perto de mim. Quando o objeto está perto de mim, é este, esta, isto, né? Quando o objeto não está tão perto, é esse, essa, esses, essas, isso. Quando o objeto está longe de quem fala, é aquele, é aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Assim sendo, os pronomes demonstrativos são ótimos, são perfeitos, né? Para não dizer o contrário. Porque muita gente se confunde. Muita gente se confunde. Esta caneta está perto de mim. Não está perto de mim? Essa caneta está um pouquinho distante, mas não está tão distante. É aquela caneta. Né? Então, é claro. Assim, eu tenho também os pronomes possessivos. Esses aqui são os mais fáceis. Possessivos indicam posse. Meu, teu, seu, nosso, vosso, deles, delas. Né? Depende do sentido que tem. Seus, suas. Foi direto para seu quarto. Pegou o seu ursinho. Seu, a posse aí, né? E que o ursinho tem um dono. O quarto tem um dono. E se atirou na cama, onde ficou deitada, emburrada. A mãe de Maria foi ver se Maria estava sentindo alguma coisa. Pode dizer assim, né? A mãe de Maria foi vê-la se ela estava, para evitar a repetição de Maria, né? Porque é tão ruim. Não estava. Perguntou o que era. Então, ela falou assim, nada. Pronome indefinido. Ó, cada pessoa do discurso tem um pronome. O eu e nós, né? São as primeiras pessoas do singular e do plural. Meu, minha, meus, minhas, meus e minhas. Nosso, nosso, nossos e nossas. O tu e o vós. Teu, tua, teus e tuas. Vosso, vossa, vossos e vossas. Terceira. Ele, ela, eles e elas. Seu, sua, seus, suas. Seu, suas, seus, suas. Então, é claro, né? Possessivo indica posse, amados. E os interrogativos. Ai, cachorro desgraçado. Indicam pergunta. Né? Indicam frases interrogativas. Um dia, Maria chegou em casa. Tá errado isso aí, viu, gente? Nós vamos estudar por quê. Por que chegou em casa tá errado. Mas isso não é agora. É na aula de regência, aula 17. Olha o que tudo indica. Aula 17, regência verbal. Muito triste. Mas coloquem por que está errado. Chegou em mesmo? Será que chegou em? Fica o questionamento. E aí ela fala assim, o que foi? O que foi aí tá perguntando, né? Esse aqui é interrogativo. É interrogativo. Mas o que, ele não é apenas interrogativo. Ele pode, depender do contexto, ser relativo também. Não sei, vamos ver aí, né, com o tempo. Mas nesse contexto aí, tá perguntando? Tá perguntando. Se tá perguntando, é interrogativo. Mas em alguns contextos, indica outra coisa. Né? Eu tenho. Não vão tomar a história de decorar as coisas. Qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantos, que e quem. Isso é só no pronome de tratamento. No pronome de tratamento você decora. Mas nos outros você tem que entender. Interrogativo é a pergunta. Se o que não está fazendo pergunta, então não é interrogativo.
Se o quem não faz a pergunta, não é interrogativo. Não sei quem. Está perguntando aqui? Esse quem é interrogativo? Não. É indefinido. Mas cuidado. Por exemplo, fala assim, ó. Pedro comeu uma maçã que estava podre. Pedro comeu uma maçã que estava podre. Esse que não é interrogativo. Esse que, ele é relativo. Porque esse que, ele se relaciona com maçã. Pedro comeu a maçã a qual estava podre. Esse a qual é pronome relativo também. Esse que é pronome relativo também. Inclusive, esse que exerce a função de sujeito. Porque a maçã que estava podre. Esse que é sujeito do verbo estava. Porque o que retoma a maçã. Pronomes de coesão, gente. Vou dar aqui só um instante. O que se trata coesão? O que é coesão? O que é sentido? Né? A coesão, ela se trata de uma ligação, uma conexão entre as palavras de um texto por meio de elementos formais que assinalam um vínculo entre seus componentes. A conexão entre as partes do texto. A coesão textual pode se estabelecer por meio de diversos elementos linguísticos. Dentre esses elementos, os pronomes assumem grande relevância, principalmente pelo fato de ser por meio deles que se faz retomada do referente, lá retomada do substantivo, como eu disse em outro momento. Né? Isto é, aquilo a que o texto se refere. Todos os tipos de pronomes podem funcionar como recursos de referência a termos ou expressões anteriormente empregados. E aí, gente, eu venho dois contextos. Isso aqui as bancas adoram. Coesão, conexão entre o texto. É importante para a redação isso, viu? Competência 4 do Enem e aspecto textual, gramático, discursivo da UES. Eu tenho anáfora e eu tenho a catáfora. A anáfora, o pronome anafórico, a coesão anafórica, faz referência a algo que foi dito antes. Por exemplo, Pedro foi à praia. Ele chegou cedo. Cadê o pronome ele? Quem é ele? Pedro. Foi dito antes? Coesão anafórica. Sávio foi ao rio. Ele chegou tarde. Esse ele, quem é? Sávio. Foi dito antes? Foi. É pronome? Sim, substitui sábio, substantivo. Então é anafórico. Coesão anafórica, dito antes. E o catafórico, ao contrário, é o que é dito depois. É o que vai ser dito. Por exemplo, o problema é este. Dois pontos. O Brasil vive uma crise. Este faz referência ao Brasil vive uma crise. Então vai ser dito ainda. Então é catafórico. Né? Antecipam ideias. Quando saí de casa, meu pai me disse isto. Dois pontos. O que é o isto aí? Seja bom, ame o próximo e respeite a vida. Isto, coesão catafórica. Catafórica. Anafórica, dito antes. Catafórica, vai antecipar uma ideia, vai ser dito ainda. A duplicidade de um sentido, seja de uma palavra, de uma expressão, dá-se o nome de ambiguidade. O que é ambiguidade? É a falta de clareza expressa pelas ideias de um enunciado, ou texto qualquer. Empregando um pronome de maneira inadequada, pode ser caracterizada como ambiguidade. Exemplos. Gabriela pegou o estojo vazio da aliança de diamantes que estava sobre a cama. Esse que é um pronome relativo. Mas quem estava em cima da cama? O estojo vazio, a aliança de diamantes, o quê? Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Esse seu é pronome possessivo. De quem era o quarto? Da velha senhora ou do garotinho? A ambiguidade, dois sentidos, né? Você não consegue entender de modo claro. João, não adianta você ir à casa de Paulo.
pois ele saiu com a sua mãe. O Paulo saiu com a mãe do Paulo mesmo ou com a mãe do João? Ambiguidade. O parlamentar disse ao colega que ele não poderia assinar o requerimento. Quem não poderia assinar? O parlamentar ou o colega? Ambiguidade. Dois sentidos possíveis. É uma falta de uma clareza expressa pelas ideias de um enunciado, de uma frase, de um contexto, de um texto, enfim, de parágrafo. Tanto faz. Exercícios. Gente, os exercícios são importantes para que vocês possam entender, né? Para que vocês possam analisar o sentido das palavras e como isso se aplica. Primeira questão. Pausem o vídeo. Essa questão aí tem bônus para depois quem acertar. Tem uma muito parecida no simulado. As questões do simulado, que vocês não sei se já fizeram, se estão fazendo, são questões do SNEM. E aí, eu tenho o seguinte entendimento. Eu falo assim, ó, eu chego para o Papa e digo assim, atenção à explicação para entender a questão. Vossa Santidade, preciso do vosso cuidado. Essa frase, ela está errada. Porque a concordância do vosso, dos pronomes de tratamento, se dá com a terceira pessoa do singular. Que seria assim, Vossa Santidade, preciso do seu cuidado. Porque o seu é do ele, né? Então, do seu cuidado, e não do vosso cuidado. Não tem o vosso aí, tá errado. Aí eu falo assim, João, me dá um cigarro? Isso está errado também. Por quê? O correto seria dar-me um cigarro. Eu não posso começar, depois da vírgula, com me. Eu não posso colocar uma frase, por exemplo, o pronome oblíquo do caso, o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Te amo. Tá errado. Isso formalmente, né? Na coloquialidade, no informal, tá ok. Porque o te não pode começar a frase. É amo-te. Amo, te amo, te amo. Mesmo depois de vírgula, né? Ó. Jussara, me dá o cigarro. Tá errado. Esse me não pode começar a frase, né? Mas tem um Jussara, mas tem uma vírgula antes, depois do Jussara. Então, com essas explicações, qual é, gente, a resposta? Em relação ao uso dos pronomes pessoais, todas as alternativas abaixo estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa, exceto em qual é o item? Eu tenho como resposta, né? Porque ele está perguntando que tem 4 itens corretos em relação aos pronomes pessoais, mas eu tenho um item que está errado. Esse item é o item A. Por quê? Porque não é Vossa Excelência é generoso em dar-me vosso apoio. É Vossa Excelência é generoso em dar-me seu apoio. O pronome possessivo do Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, é o pronome seu ou sua, dependendo do contexto. Questão 2. Os cipós que se emaranhavam. A palavra destacada é esse que.
ele faz uma retomada, ele se relaciona, ele tem uma relação com a palavra cipós. Os cipós que, né, os quais se emaranhavam. Se tem uma relação com o que é dito anteriormente, esse que exerce a função de sujeito da frase, nós vamos estudar sintaxe com muita delicadeza. E esse que, ele não é conjunção explicativa, a gente não viu ainda. Não é conjunção integrante. A gente não viu ainda. Não é advérbio interrogativo. Não é preposição acidental. A gente não viu esses conceitos ainda. Mas, na formação educacional de vocês, vocês vão certamente viram. Francisco, eu não vi. Vocês vão estudar comigo. A resposta, né? A resposta é pronome relativo. Por quê? Porque se relaciona, né, com o que foi dito anteriormente. Toda vez que eu puder substituir o que por os quais, por o qual, né? No caso aí, os cipós, os quais, é pronome relativo. Vamos para outra questão. Pausem o vídeo. Né? E encontrem o pronome indefinido na frase. Qual é? Lembra, né? Pronome indefinido. Nada. Algo, algum, alguma. Alguém. Né? Ninguém. São vários. Vários mesmo. Então, qual é a frase aí que tem pronome definido? Algum, nenhum, todo, outra, muito, muitas, pouco, poucas, vários, certo, tanto, quanto, qualquer, quaisquer, né? Qual é a frase que tem, né, o pronome definido? Quais são os pronomes definidos, né? Algum, nenhum, todo, outro, muito, muitas, pouco, poucas, certo, certas, vários, várias, tanto, tantos, quanto, quanta, qualquer, quaisquer. Qual é, gente, a única frase que tem pronome definido? Vamos ver. Essa é da PUC, uma universidade aí, né? Uma universidade católica. Vestibular, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. O item A é a frase que tem um pronome definido. Muitas horas. Quantas horas? Não sei, muitas. No B, aqueles é pronome demonstrativo. O nós, pronome pessoal do caso reto. Nossa, pronome possessivo. Tais, pronome demonstrativo. Você, pronome de tratamento. Li, pronome pessoal do caso oblíquo. FUVEST. Assinar a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Ó, vamos lá com a explicação. Quando eu falo assim, me dê atividade para mim fazer. Para mim fazer, gente, pelo amor de Deus. O mim não conjuga verbo, é para eu fazer. Eu falo assim, entre eu e tu, há motivos demais. Preposição entre não aceita pronome pessoal. No caso, reto. É entre mim e tu. A questão deve ser resolvida por eu e você. Para mim, viajar de avião é um suplício. Quando eu voltei a si, não sabia onde me encontrava. Então, vamos ver a resposta. Ó, me resolver está errado, porque sempre que for conjugar um verbo, usam-se pronomes do caso reto, e não do caso oblíquo. Caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Caso oblíquo, me, ti, se, li. Né? Este é um problema para eu resolver. Entre eu e tu, com a preposição entre, usa-se pronomes pessoais no caso oblíquo. O correto seria, entre mim e ti, não há mais nada. Entre mim e ti, não há mais nada. Não é entre eu e tu. Porque depois da preposição entre, não se usa pronome pessoal do caso reto. E sim, pronome pessoal do caso oblíquo.
por eu e você. Depois da preposição por, usa-se pronomes pessoais, do caso oblíquo, tônicos. O correto seria: a questão deve ser resolvida por mim e ti. Por mim e ti. E não por eu e tu. Pronomes pessoais, do caso reto, não. E sim no caso oblíquo. Por mim e ti. Preposição. Sem a preposição, não se usa eu, tu, ele, ela, nós e elas. Nós, vós, eles e elas. Usa-se me, ti, se, li, enfim, não sei. Depende do contexto. Assim. Quando voltei a si, não. Quando voltei a mim. Não sabia onde me encontrar. Então, gente, qual é a resposta? É o item D. Para mim, não é para eu, é para mim. Viajar de avião é um suplício. Item D. De dado. Próximo. Aí, gente, vamos ver. Vamos ver e entender. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Ó, de repente, deu-lhe um livro para... Aí eu posso colocar ele ou ela, né? Ou ele ou ela. De repente, deu um livro para mim. Isso, não tem verbo depois, aí o certo é mim. Né? De repente, deu um livro para eu. Não. É para mim. Então, o item B está errado. Porque o segundo tem eu, né? Para eu. Vamos lá. Não há mais nada entre eu e você. O entre não aceita o eu. Pronome pessoal do caso reto. Tem sido o caso oblíquo. Então, o A está errado, porque o terceiro é mim. Entre mim e você. O A está errado. Né? O B já está errado também. O D e o E a gente chama no páreo. Estão? Não. O D está errado, porque tem eu na terceira frase, né? E o E tem eu também. Então, sabendo o item 3, que não há mais nada entre mim e você, porque o entre não aceita o eu, tu, né? Então, uma pessoa no caso reto, e sim no caso oblíquo, eu sei que a resposta é o item C. O item C. Por quê, gente? Por quê? Né? De modo claro, eu tenho aí que a preposição entre não aceita o pronome pessoal do caso reto. Sempre houve entendimentos entre eu e ti? Não. O entre não aceita eu, tu, ele, nós, eles e elas. É entre mim e ti. José, espere. Vou com você. Então a resposta aí tem que ser. Não. Comentário. Depois de preposição, entre, usa-se pronome pessoal no caso oblíquo, por isso a segunda oração não poderia ser de repente, dê um livro para eu. É de repente, dê um livro para, esse para é preposição, para mim. Então, vocês vão ver, né, na quinta oração, o uso de com você e contigo. Eu vou com você, eu vou contigo. Ambos estão corretos. Algumas coisas na língua portuguesa, vocês vão olhar assim. Ah, tá errado. Mas tá certo. Por exemplo, eu tinha trazido. Tá certo. Porque o pronome, aliás, o verbo tinha é auxiliar, né? Do trazido. E aí aceita. Eu tinha trago. Tem gente que diz, eu tinha trago. Tá lá. Dito isso, né? Pronome é chatinho, né? Mas eu gosto tanto. Menos dos indefinidos e dos demonstrativos. Não gosto muito tanto. Mas aí, gente, eu, eu vou deixar vocês assistirem as aulas, né? Estamos na aula 9. E em fevereiro vamos ter mais 10 aulas aí. Quando terminar as classes gramaticais, nós vamos meter o pau na sintaxe.
que aí o negócio vai esquentar um pouquinho, mas eu preciso que vocês tenham entendido pelo menos o básico, certo? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e façam as redações. Abraço.